Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou a Daniela Helena, sou facilitadora de consciência e hoje nós vamos falar sobre vícios, sobre a ferramenta da ressonância harmônica do professor Hélio e as ferramentas de Axis Consciousness. Como tudo isso pode aí nos auxiliar, se assim a gente escolher, não é mesmo? Bom, primeiro eu quero deixar claro que eu não falo em nome do professor Hélio Couto, eu tô aqui apenas compartilhando a minha experiência, tá? Eu estou no final da sexta onda, falta 15 dias para eu pedir aí a minha próxima onda, que é a sétima, tá? Bom, na minha quarta onda, eu pedi para o professor a limpeza, né? Na verdade, eu já tinha pedido, se não me engano, na segunda onda, eu acho que eu já tinha pedido para o professor a cura do vício do cigarro. Eu sempre fumei, nunca tive problemas assim, fumar, ou enfim. Mas na minha quarta onda, eu comecei a ficar incomodada. Acho que foi na segunda onda mesmo que eu pedi. Mas passou a segunda, passou a terceira, tudo normal. Tudo como dantes no castelo de Abrantes, como diz o professor. Eu fazendo a Cátia cega, né? Na minha quarta onda, eu comecei a sentir incômodo. Comecei a ficar incomodada. E aí eu tentei parar. Mas a gente na cabeça ali, a gente fala, não, vai ser de boa, vai ser tranquilo. Quando eu quiser parar, eu paro. Enfim. E todo vício por trás dele, ali por baixo dele, né, tem uma falta, né? A gente sempre quer compensar uma falta com um vício. Seja ele de cigarro, de bebida, de comida, de mentiras, enfim. Porque mentira também é um vício, tá? E aí, eu parei. Na minha quarta onda, se não me engano, foi uns 15 dias, 10, 15 dias, eu acho, que eu parei de fumar. E aí, eu voltei a fumar. Contei várias mentirinhas pra mim ali, sabe? Porque eu nunca estava disposta a olhar o que estava por baixo daquilo, né? O que estava por baixo do fumar, né? Então, eu voltei a fumar. Porque, pra quem fuma, sabe que quando você para de fumar, não tem somente ali a questão do vício da nicotina, tem o vício, o hábito, né, de você estar ali parada, aí você vai e você fuma, quando você vai ao banheiro, enfim. E aí você fica com prisão de ventre, fica com falta de apetite, e às vezes dá tontura, às vezes dá, enfim, dá várias coisas, porque é o processo, faz parte do processo, né? E eu não conseguia ir no banheiro, eu não conseguia tomar remédio, enfim, arrumei uma confusão danada, porque eu também não estava disposta a olhar pra isso verdadeiramente, né? Então, contei várias mentirinhas pra mim ali, porque eu parei de criar tudo, né? Porque eu fiquei irritada, aí você fica irritada, você cai sua frequência, enfim, você para suas criações, né? E aí eu falei, não, vou tentar de outra forma, porque assim, não precisa ser com sofrimento, né? Ok. Enfim, contei várias mentiras pra mim e voltei a fumar. E aí eu comecei a diminuir, né? Então, tipo assim, contei mentirinhas, mas, tipo assim, foi diminuindo, né? Porque antes eu fumava, tipo, uma carteira por dia. E aí eu fui diminuindo, que até chegou ali a 3 cigarros, às vezes eu fumava 2 por dia. Enfim, e nessa sexta onda, essa questão voltou à tona, de esse incômodo. E aí começou a me incomodar, e eu falei, eu quero parar. Aí eu fui olhar, né, o que eu podia parar, enfim. Aí comecei a pedir pro professor também, né, que pudesse me auxiliar, enfim. E o que tava por baixo, né, no meu caso, né, era a questão com o meu pai, né. O meu pai, ele faleceu muito, eu era muito criança ainda, né, eu tinha, se não me engano, 5 para 6 anos. E o cigarro foi uma forma ali de ter o meu pai perto. Parece loucura, né? Mas foi a forma que eu criei essa situação. E então era uma forma de manter o meu pai perto também, era fumar, né? E aí eu não queria olhar para isso também, né? Então eu tive que olhar para essa sombra, né? A gente só se ilumina quando a gente coloca luz na nossa sombra, né? Enfiar para debaixo do tapete não resolve, gente, não resolve. E eu achei que já tinha resolvido essas questões com o meu pai e tudo, mas ainda tinha ficado esse resquício, né, vamos dizer assim, né, ficou esse resquício aí que é o cigarro, né. E aí eu falei, ok, vamos olhar pra isso. E aí fui, olhei fundo, falei, ok, como que eu posso sair disso?
né? Eu não escolho mais. E aí eu comecei a conversar com o meu pai, dizer, olha, pai, eu não escolho mais, né? De que forma você pode me trazer clareza, consciência? Porque eu sei que isso aqui é uma criação minha, não é sua, é uma criação minha aqui, que eu tô criando essa situação toda. Enfim, que principalmente quando a gente não tem ali aquele carinho, né? Não só do pai, mais da mãe, da família, enfim, quando você é muito sozinho, você acaba tendo um vício ali, que aquele vício vai se substituir, né? Aquela falta, aquela vai te dar aquele amparo, aquele carinho, aquele aconchego, né? Enfim. E aí eu fui usando ali várias ferramentas que eu pude para resolver essa situação aí com o meu pai, né? Porque tava só na minha cabeça, né? Assim, enfim. E aí, beleza. Resolvi essa situação. Vim resolvendo ela, né? E aí, no dia 25 do mês passado, eu dei um workshop. E antes de eu dar esse workshop, sempre, né? Quando eu vou dar workshop, quando eu vou dar classe, tanto online quanto presencial de barras é só presencial, tá? Online são classes introdutórias, tá? Já vai se apresentando as consciências ali, né? E não podia ser diferente, né? E nessa classe, nesse workshop, ele não é nem do Access, esse workshop que eu ministrei, ele é uma criação minha. E o que aconteceu? Antes desse workshop acontecer, algumas pessoas começaram a vir falar comigo sobre vícios. Vícios de bebida, vícios de pornografia, vícios de mentira, vícios de inveja, vícios de várias... E eu, uau, que semelhante atrai semelhante, não é mesmo? O meu vício não é igual deles, mas é vício também, não é mesmo? Então, o que a gente precisa trabalhar aqui, né? E eu sempre olho pra mim, né? O que isso é ressonante, né? O que eu preciso trabalhar. E aí, trouxe ali a clareza, né? A consciência pra essas pessoas. E trouxe ali também que eu também estava trabalhando sobre isso, né? Mas no meu caso era sobre o cigarro e tal. Eu nunca tive problemas, assim, em falar, né? Ah, eu fumo, enfim. Tem gente que tem pontos de vista, né? Eu nunca tive. E aí, nesse workshop, eu falei, vai ser o último cigarro que eu vou fumar. E depois que eu dei o workshop e tal, antes de iniciar o workshop, eu comecei a, ficar meio gripada, sabe? E ministrei o workshop, tal. No final, minha voz já tava ali, sabe? Quase falhando. Mas, enfim, foi um sucesso. Foi, nossa, de muita contribuição. Todo mundo recebeu, eu recebi muito nesse workshop. Enfim, várias pessoas ele expandiram. Foi lindo, foi maravilhoso. Inclusive, ele vai entrar aí, vamos dizer, pro catálogo de ferramentas, né? Que a gente vai ministrar todos os meses. Porque, assim, é de muita criação, muita criação. Depois eu vim aqui e falo um pouco mais sobre isso. E depois desse workshop, eu fumei o meu último cigarro e depois não fumei mais. E eu comecei a criar várias situações. Catarse. E eu arrumei uma gripe de 20 dias. Trauma e drama total. Ai, porque tá limpando, né? Faz parte do processo. Também muitos anos, né? Fumando. Ai, tem que limpar mesmo e tal. E aí, professor Hélio na minha cabeça. Tudo bem, tem que limpar, mas sua escolha, né? Escolher sofrimento, né? Não precisa pagar o vaso chinês com dor e sofrimento. Pode pagar com amor, não é mesmo? E aí, eu falei, cara, por que eu tô escolhendo, né? Ficar ali no sofrimento, na dor, né? E aí, correndo as minhas barras, recebendo o processo corporal, auto-aplicando o processo corporal do Access para me auxiliar. Porque, assim, fiquei muito ruim. Inclusive, eu quero deixar aqui o meu agradecimento a todos os meus clientes de consultoria, de barras, de facelift, que vocês foram, assim, como que eu posso dizer? Ai, foram perfeitos. Foram compreensivos, estiveram do meu lado, super carinhosos, preocupados. Nossa, eu acho que eu nunca tive tanto carinho, tanto amor. Eu chego a ficar emocionada, porque são várias pessoas, né? Eu atendo várias pessoas em vários lugares do Brasil. E cada uma ali, né? Preocupado e, enfim, todos os dias mandando mensagem. Então, muito obrigada por não desistirem de mim. Vocês são maravilhosas. E aí, eu falei, chega, não escolho mais ficar no trauma e drama. Não escolho mais sofrer.
né? Eu escolho entregar pro todo. E aí eu tive uma conversa muito séria, como diz, né? Eu tive uma conversa muito séria com o todo. E eu falei, olha, o nosso combinado é que eu iria trabalhar pro todo, né? Eu ia entregar a minha diferença pro mundo, com as ferramentas que eu trabalho, para que mais pessoas possam curarem seus corpos, possam prosperar, né? Porque eu era uma criadora de doenças, não fazem ideia, né? Eu criei uma artrite reumatoide que eu não levantava da cama, eu tomava imunossupressor. Enfim, eu acho que eu já contei em algum desses vídeos meus. E então, eu falei, eu escolho, né, trabalhar, eu não quero pagar meu vaso chinês com dor e sofrimento, não. Eu escolho pagar com amor, com trabalho, né? Eu escolho auxiliar as pessoas, né? E eu não tô conseguindo. E eu tô incomodada, eu não aguento mais ficar com dor, eu não aguento mais ficar aqui com esse nariz entupido, eu não aguento mais, sabe? Não poder trabalhar, não poder... Falei, eu entrego o vício, eu entrego tudo, né? Tá aí nas suas mãos, Senhor, né? E aí, desde então, eu comecei a melhorar, né? Porque quando a gente tem dificuldade, muitos de nós tem essa dificuldade de soltar, né? De soltar aquilo que tá prendendo, que tá com dor, com sofrimento. Tem coisas que a gente consegue desapegar, soltar mais rápido, mas tem coisas que é mais difícil, né? Então, quando eu tiver essas coisas mais difíceis, eu vou dar uma dica pra vocês que eu utilizava muito antes. Hoje eu utilizo muito pouco, mas quando eu vejo que é necessário, eu utilizo. Então, o que eu faço? Escrevo, né? Então, eu coloco ali tudo que eu quero limpar, né? Então, coloquei ali que eu queria limpar de todos os meus corpos, o vício do cigarro, tal, tudo que me linkava aquilo. Enfim, fiz toda ali a minha cartinha. Aí, peguei uma vela branca, acendi, pedi proteção para os anjos da guarda, Mestre Jesus, tal, e pedi que, né, ao queimasse aquele papel, iria eliminar ali de todo o meu campo eletromagnético, todas essas energias, né, e que eu estava entrei por todo, né, para que ele, com a sua infinita misericórdia, pudesse ali me auxiliar a transmutar toda aquela energia para que eu pudesse voltar a trabalhar. E assim, eu comecei a partir desse dia, né? Eu comecei a ter melhoras, fui melhorando gradativamente. Não foi do dia pra noite, não, mas eu fui melhorando, né? E eu senti, assim, um alívio muito grande depois. E eu não senti vontade de fumar mais. Porque antes de eu fazer o negocinho do papelzinho, né? De queimar, de entregar pro todo, eu só fazia os processos verbais do Axis e tal. Mas eu ainda sentia vontade, né? Tinha dia que eu sentia vontade de fumar, tinha dia que eu tava assim, ai meu Deus. E depois que eu esse processo com a vela, né? De queimar, entregar pro todo, eu não senti mais. Tem dias que eu posso dizer pra vocês que parece que eu nunca fumei na minha vida. Eu nem lembro. Tem dias que eu percebo, às vezes eu vou sair e aí eu vejo alguém fumando e tal, mas até o momento eu tô em paz, assim, sabe? Não tive vontade, né? E aí o corpo vai regulando, né? Agora eu tô conseguindo, a gente vai administrando também, né? Tô conseguindo ir no banheiro já. E aí a gente vai se organizando. Mas o que eu quero trazer pra vocês? A gente tá nesse processo, né? De expansão de consciência. E muitas vezes a gente se pega ali achando não é bom o suficiente, ou que a gente tem que ser iluminado para auxiliar os outros. E na verdade não, né? A gente está aqui para nos auxiliar, né? Então, se eu já passei dessa fase, como seria auxiliar essas pessoas, né? Como seria auxiliar as pessoas a saírem, né? A curarem seus corpos, que é algo que eu já... A prosperarem, que é o que eu prospero, né? Então, que é o compromisso, né? Que eu fiz com de entregar a minha diferença com as ferramentas que eu utilizo para auxiliar as pessoas, né? A mudarem os seus pontos de vista sobre pararem de se julgar, de se culpar, de se punir. E aí eu escolhi parar de me culpar, de me punir, entreguei pro todo e pude aí começar, né? A ficar melhor, a curar meu corpo e ficar bem e voltar a trabalhar, né? Já voltei
E mas muitas coisas se apresentaram nesses 20 dias aí. Depois eu vou fazer outros vídeos pra contar, porque senão ia ficar muita coisa. E eu quis trazer aqui algo bem sobre a questão do vício para as pessoas que têm vício. Vocês, né, entregarem pro todo, para que vocês possam aí se curar, se assim vocês escolherem, tá bom? E compartilhar com vocês também, né, que o meu pedido aí foi realizado, tá bom? Um beijo, eu espero que tenha sido contribuição. Se vocês têm alguma dúvida, podem deixar aqui que eu vou estar respondendo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até já!